Fala comigo, seus fuleiros! Que prazer enorme, que coisa maravilhosa é chegar aqui para fazer mais um vídeo, compartilhar de mais uma experiência da nossa seleção brasileira. É isso mesmo, pessoal. Apesar da insatisfação, tá? Assim, por que fuleiragem, insatisfação? 3-0 contra o Haiti, para mim é muito pouco, tá? Sinceramente falando, 3-0 contra o Haiti é muito pouco, mas é muito pouco de verdade. Mas tem que ter todo o respeito do mundo contra a seleção do Haiti. Que respeito de quê, rapaz? A seleção do Haiti ganhou o quê no mundo? Já ganhou o quê na vida? Entendeu? A gente tem que ter respeito pelos profissionais que ali percorrem, né? Que são os jogadores. Só, quando você analisa a questão de seleção haitiana, aí você vai ter a noção de que é seleção brasileira, pentacampeã mundial, e a seleção haitiana que nunca ganhou nada na vida, tá? Aí é onde vem o respeito por pessoas, por profissionais, por jogadores que ali faziam parte da seleção haitiana, tá bom, pessoal? Mas antes que eu comece a falar pra vocês, lá vem o fuleiragem chato pra caralho. Tô nem aí. Mas eu tenho que pedir que são vocês que faz o meu canal do YouTube, Fuleiragem 10, crescer, tá bom? Então, galera, eu venho aqui pra falar pra vocês, mais uma vez, se inscreve no canal, velho. Porra, estamos com 458 fuleiros. Porra, pra mim é satisfatório demais, tá? A partir do momento que eu lancei o canal há uns 4 anos atrás, um exemplo, para mim já era satisfatório. E muito mais satisfatório é saber que tem 458 pessoas aqui para assistir todos os meus vídeos, todo o meu comentário que eu faço, todas as minhas análises, tá bom? Então, se inscreve, ativa o sininho da notificação, tá? Compartilha para quem vocês quiserem, não vou falar para grupo A, B, B, C, não. Compartilha para quem vocês quiserem. Vai lá, dá essa moral, comenta se você concorda comigo ou não, porque eu tô aqui para fazer e dar a minha opinião, tá, gente? Acabei de sair, tava no grupo de amigos, tá, assistindo o jogo, mas estava 100% focado para assistir o jogo e falar para vocês o que eu achei, tá? É isso mesmo. Falar para vocês o que eu achei sobre a seleção. Gente, eu sou de 1991, tá? Um exemplo. Eu vi muitas seleções na minha vida. Assisti, eu acho que umas 6 ou 8 Copas do Mundo, tá? Eu não vou nem fazer cálculo agora, que eu tô uma bosta para cálculo, tá? E vi, de uns tempos para cá, até 2014, que foi uma época que deu uma vasta esperança, que levamos aquele 7-1 da Alemanha, que foi na Copa do Mundo no Brasil. Tá, gente? Então, assim, eu sempre acompanhei a seleção brasileira, de tempo de vida que eu tenho em noção futebolística, e sempre soube que a seleção nossa sempre teve 5 títulos, que no caso é o pentacampeonato, com vários méritos. A gente sempre enfrentou várias seleções de qualidades, cara. Eu vou falar da mais presente, né, que foi a Copa de 2002, né, que é a que eu lembro mais, que eu tinha um pouco mais noção de futebol. Tá, gente? A gente tinha vários craques de futebol. Danilo, fuleiragem, tais comparando? Tô. E ao mesmo tempo, não. Por quê? São tempos diferentes, são fases diferentes, são muitos anos de diferença. Então, assim, a gente tem que colocar na balança que a seleção de 2002 era uma situação onde não existia com tanta ênfase a internet, tá? Hoje em dia, patrocínios comandam a seleção brasileira, infelizmente. Tem que ter patrocínio? Tem, mas em clubes. Seleção brasileira, a famosa CBF, tem que botar a situação em cabeça que a CBF está representando um país que é de mais de 210, 215, 220 milhões de torcedores, tá? Eu não vou nem totalizar aquela galera que torce para seleções adversas, tá? Que para mim não totaliza. Mas que moram no Brasil são de 215 a 220 milhões.
Tá, pessoal? Então, falando do jogo entre si, vocês devem estar percebendo, né, que eu tô aqui com um bubojaco, né? Tá um frio da febre do rato aqui em São Paulo, viu, gente? Muito frio de verdade. Hoje tá um climazinho mais gostoso, mas eu que sou recifense, né, pernambucano, a gente sabe que o clima do Pernambuco é totalmente diferente daqui de São Paulo. E para mim tá frio, muito frio. Então, gente, falando sobre o jogo em si, a seleção brasileira fez os 3 gols no primeiro tempo do jogo. Tá? Os 3 gols, 2 do Matheus Cunha, um que foi um gol feio da peste, independente de qualquer coisa, foi gol. Ele brigou para sair o gol, tá? E valeu, tá bom? Se tivesse acabado o jogo antes dos os 2 últimos gols, beleza, tava valendo também, ia ser 1-0 do mesmo jeito, ia estar valendo do mesmo jeito. Então, assim, dando foco total, já teve uma mudança bem significativa relativo ao Matheus Cunha e relativo ao Igor Thiago, né, que foi uma das únicas modificações que teve. Se eu não estiver enganado, só teve essa modificação e teve a modificação na lateral direita, que foi saiu o Ibanez para a entrada do Danilo, né, o Danilo do Flamengo. Fez uma partida feijão com arroz e um bifezinho no meio, que é aquela partida que não compromete, mas também contra o Haiti, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem o que falar mais. Tá bom? Então, assim, venhamos e convenhamos, foi um jogo de só uma seleção atacar, tá? As modificações do Ancelotti, na minha humilde opinião, e eu como opinista, né, vamos dizer assim, eu tenho que falar para vocês a minha opinião, e com garjão, com jargão, né, que vamos falar assim, não teve comprometimento. A equipe do Haiti é uma equipe muito fraca, tá, gente? Vou falar agora, vamos lá. Vou falar agora com muito respeito. É uma equipe, é uma seleção muito fraca. Mas é muito fraca de verdade. Por isso que no começo do vídeo eu falei que a seleção do Haiti, que a seleção brasileira teria que ter goleado. Teria sim. No mínimo 3 no primeiro tempo e no segundo tempo mais 3. Meteu um 6-0. Ah, vai, tomou um golzinho, beleza. Faz parte. O futebol, até porque são 11 contra 11. Tá? E se o Haiti chegasse a fazer um gol, beleza, tá tudo certo. Mas que o Brasil fizesse um placar significativo. Tá, gente? Então, assim, o Brasil, eu percebi, quando o Brasil não estava com a bola, o Brasil jogava no 4-3-2. Tá? Jogava no 4-3-2, no 4-4-2, para ter aquela posição ofensiva e amortizar a questão do ataque ou do meio-campo do Haiti, que para mim é muito fraco, gente. Se pega uma seleção um pouco mais encorpada ou com mais situações de empenho no ataque, sairia mais gol ali tranquilamente, tá, gente? O Rafinha saiu no primeiro tempo, né? Saiu no primeiro tempo machucado, onde entrou o jogador, o Ryan, que eu gostei, tá? Eu esperava que fosse ou o Luiz Henrique ou o Endrick, tá? Mas todos nós sabemos a situação do Endrick. O Endrick não joga de titular e nem vai entrar assim, vai sair qualquer jogador para o Endrick entrar, não vai, tá? Por questões de patrocínio, onde nossa seleção virou uma seleção de patrocínio, não uma seleção relativa ao torcedor brasileiro. Faz parte, normal, tá? Se a gente quiser galgar, conquistar alguma coisa, a gente tem que correr atrás para a próxima Copa, tá? Sou muito brasileiro, gente, que nem eu falei no vídeo passado, sou muito brasileiro, de verdade. Eu sou muito patriota, mas eu sou realista pra caralho. Eu não vou fazer vídeo aqui mentindo pra vocês. Não vou, não adianta, velho, não adianta. Não vou fazer vídeo mentindo pra vocês, tá? Na minha humilde opinião, tá? Se vocês não concordam, vai lá e comenta. Danilo, eu acho que você tá errado, fuleiragem. Meu, não vai. Eu acho que tá errado. Eu acho que o seu pensamento está totalmente errado. Beleza, vou aceitar, tá bom? Então assim, gente, a seleção brasileira entrou num formato que eu já imaginava, né? Achei que iria modificar algumas peças. Sim, achei sim. Tanto é que modificou, mas eu achei que iria modificar mais, tá bom? Na formação tática do Ancelotti, né? Muita gente chama Lancelotti, né? É Ancelotti, né? Carlo Ancelotti, tá bom? No meu pernambuquês, é Ancelotti. Entrou com Alisson
Na lateral direita, Danilo, né? Ele tirou o Ibanhas, né? Que não mostrou para que veio. O Danilo entrou, fez um feijão com arroz, já era. Marquinhos e Gabriel, tá? Que é o zagueirão, né? E na lateral esquerda, Douglas Santos amarelado, tá? Já tá amarelado. E entrou na formação de 4, tá? Que é o Danilo, Marquinhos, Gabriel e o Douglas Santos. Já são 4. E aí vem o 4-3, que é o Bruno Guimarães, Casimiro, que joga de calça jeans, e o Lucas Paquetá dancinha, tá bom? Que para mim não mostrou porque veio também, tá? E o 4-3-3, que foi com Rafinha, Matheus Cunha e o Vini Júnior, tá, gente? Então, assim, para mim foi uma formação que eu não esperava. Achei que ele iria manter o Igor Thiago de centroavante e modificar na situação do Rafinha, porque o Rafinha não jogou nada no jogo passado. Mas ele preferiu manter pelo fato do Rafinha jogar em uma das maiores equipes do Mundial, né? Vamos dizer assim. E na equipe do Haiti, pessoal, vou falar os nomes aqui, mas tu não tira onda não, filho da peste. Mas aqui, ó, o Placide, né, que os comentários estavam falando, Placide, o Experience, o Delcroix, né, na zaga, o AD na zaga também, do Vente e o Arcos. Então ele jogou com 5-4-1, uma formação para tentar brecar a seleção brasileira no meio-campo, para não formalizar em muito ataque, nem em goleada. Formalizou no primeiro tempo a seleção brasileira, fez o que deveria ser feito. E eu achei também que o Brasil faria 3 gols no primeiro tempo, tá? Volta para o segundo tempo. Aí tem o Pierrot, né, que é o centroavante deles, que é um dos melhores jogadores da equipe do Haiti, né, e que joga no futebol europeu também, tá, gente? Então, assim, eles não conseguiram brecar no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico deles fez uma formação onde conseguiu abranger e distinguir o time em campo e conseguiu formalizar toda a marcação jogador por jogador. Tanto é que o Brasil não fez nada. Então, assim, gente, eu gosto de falar sobre a formação dos times, que nem eu já falei, e geralmente eu gosto de falar em que tempo foi os gols do time que foi feito, certo? No caso da seleção que foi feita, que foi a seleção do Brasil. Nesse caso, foram 3-0 da seleção brasileira no primeiro tempo, onde Vini Júnior corta. Aquela mesma situação, corta para a direita, leva até o fundo de linha, corta para a direita, chuta, goleiro rebota, Matheus Cunha chuta repicado com o zagueiro, bola rebate, cai aquele gol feio e tal, e normal. Segundo, Matheus Cunha novamente, gente, faz o segundo gol, onde a gente começa a ter aquela despreocupação relativo ao time golear. Porém, volta para o segundo time, a seleção brasileira não foi compacta como deveria ser, como uma seleção que é pentacampeã mundial, e não fez o seu dever de casa no segundo tempo. Matou o jogo no primeiro tempo? Matou. Jogou com o regulamento debaixo do braço no segundo tempo? Jogou. Mas temos que analisar o regulamento contra a seleção haitiana, que é muito fraca. Tá bom, pessoal? Então, assim, para mim foi mais uma honra, mais um prazer, é mais uma maravilha chegar aqui para vocês e comentar sobre os jogos. Agradeço a todos que comentam, que compartilham, que curtem o meu vídeo, chegam até no meu privado aqui do YouTube também, tá? Eu acho muito foda isso de vocês. Vocês chegam no meu privado, comentam, Dan, fuleiragem, eu acho que é assim, assim, assado, tal. Massa, vai lá no vídeo, comenta lá, curte lá, para o pessoal entender e o próprio YouTube entender que o meu canal do YouTube, Fuleiragem 10, é relevante para vocês. Tá bom, pessoal? Então, cheiro no coração de vocês. Para mim é mais uma satisfação compartilhar do meu entendimento, da minha estatística do jogo da seleção brasileira com vocês. Então, fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar e comenta, seu fuleiro da peste. Tamo junto. Valeu, gente!